Paz do Senhor, sejam bem-vindos. Vamos à nossa segunda lição da nossa revista Dons Espirituais, né? E Ministeriais. Como eu disse, essa é a nossa segunda lição, que tem como título o propósito dos dons espirituais. Nosso textual diz assim: assim também vós, como os desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja. Está em 1 Coríntios 14:12. A verdade prática diz assim: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecimento e edificar a igreja espiritualmente, né? Amém? Leitura bíblica em classe. Está lá em 1 Coríntios 12, de 8 a 11 e 13, de 1 a 2. 1 Coríntios 12 diz assim: porque, versículo 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e ao outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e ao outro pelo mesmo Espírito a fé, e ao outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e ao outro a operação de maravilhas, e ao outro a de profecia, ao outro o dom de discernir os espíritos, e ao outro a variedade de línguas, né? E ao outro a interpretação de línguas. O versículo 11: mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 13: ainda que eu falasse, 1 Coríntios 13, versículo 1, ainda que eu falasse a línguas de homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e confessasse todos os ministérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transbordasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Antes de a gente entrar na lição, vamos fazer uma oração para complementar essa leitura abençoada que Deus nos deu de 1 Coríntios e Coríntios 12 e 13. Amém? Senhor Deus eterno e glorioso, abençoe, Senhor, diante da Tua presença, porque colocaste os dons diante de nós para crescimento da Tua igreja, para que ela seja abençoada e ande conforme os Teus desígnios. Deus nos abençoe no nosso entendimento, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, no nosso vestir. Aonde a planta dos nossos pés pisar, esteja conosco, em nome de Jesus. Bom, o primeiro tópico, propósito dos dons espirituais, segunda lição. O primeiro tópico vai falar de dons não são para formar uma elite de crentes, como aconteceu lá em 1 Coríntios, que eles formaram uma particularidade. Eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, né? Eu sou de Paulo, né? Então não é para elitizar os dons, e sim para ajudar a igreja a crescer no conhecimento de Deus. E não significa que uma pessoa que tenha dom, ela seja melhor do que outra. Pelo contrário, a pessoa que tem dom, ela está ali para servir, não para ser superior ao outro. O segundo tópico, dons são para ser usados para a edificação da igreja. Ou seja, o dom edifica a si mesmo, a nós mesmos. Por isso, quando falamos em línguas, edificamos a nós mesmos. Quando há interpretação, edificamos a igreja. Mas o dom de profecia, como diz Paulo, é melhor que o dom de línguas, porque ela fala com o oráculo de Deus, através do oráculo, o que Deus quer que a igreja saiba, e assim ela se edifica. O terceiro é o propósito dos dons é edificação, o propósito dos dons e edificação do corpo de Cristo. O propósito dos dons é edificar a igreja, exortar, ensinar, trazer do caminho errado para o caminho certo, colocar conhecimento verdadeiro para que todos cresçam em conhecimento, em graça diante de Deus. O conhecimento, ele tem que estar em graça. Lembrando que Jesus, antes de dar o exercício para eles evangelizados, ele ensinou mais de 3 anos os seus discípulos. Depois ele mandou eles praticar, e quando ele ressuscitou, ele colocou o Espírito sobre eles. Então, ensinamento, prática e revestimento do alto. Isso é muito importante. Os dons estão curindo isso, o batismo também. Amém? Vamos entrar na nossa lição. Introdução. Nessa lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. 1 Timóteo 3,15. Vamos lá, 1 Timóteo 3,15, o primeiro versículo que nós vamos dizer assim, debulhar. 3,15.
mas se tarda para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Igreja do Deus vivos, né? Que é a coluna e firmeza da verdade. No futuro seremos essa coluna no reino dos céus, onde estaremos adorando o Senhor por honra, glória e poder. É a casa do Deus vivo, como diz 1 Timóteo 3,15, né? Primeiro ponto, os dons não são para elitizar o crente. Esse primeiro ponto aqui, tá? Já vamos debulhar esse primeiro ponto. Esse aqui vai ser o segundo tópico, o terceiro tópico. A igreja coríntia, vamos ver mais ou menos como era a igreja de Coríntios, né? A igreja de Coríntio localizava-se numa cidade comercial próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Coríntio era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idólatra. Durante a segunda viagem do missionário Paulo, a igreja recebeu a visita de Paulo. Paulo ali na sua segunda viagem, né? Ele passou por Coríntio e via que tinha uma igreja lá, era sabedor disso e parou para ajudar os irmãos. E aí ele viu ali, ele viu Áquila, né? Ele viu Priscila, Áquila, ele viu Justo, que se converteu, ele era da sinagoga, ele era príncipe da sinagoga, se converteu ele, a sua casa toda, né? Mas ele viu também muitos erros ali, que ele se incomodou e disse, não, vocês são uma igreja ricas financeiramente e ricas em espírito, mas estão aplicando os dons espirituais de maneira certa. Então, esses três aqui o ajudaram a consertar o que estava errado na igreja, né? Amém? Aí é Atos 18, de 1 a 8, isso que fala desses três aqui, Paulo se encontrando com isso. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Coríntio, foi que o apóstolo dos gentios tratou a sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância de manifestações dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Pois é, 1 Coríntios 1,17, vamos lá para 1 Coríntios 1,17. 1,17. 1 Coríntios 1,17. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Aqui ele estava falando que ele veio para batizar e para levar o conhecimento espiritual para Deus, não para falar eloquentemente. Porque muita gente acha que falando eloquentemente vai salvar as pessoas e não vai. O que salva é a obediência, a humildade e a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Aí os dons se apresentam e complementam essa semente que vai nascer no coração daqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, e eles vão ser regenerados, vão ser resgatados, né? Vão ser justificados, e aí daí diante vão procurar a santidade. A regeneração e a justificação é parte de Deus, mas a santidade é parte nossa. Então ele foi para lá para isso, e ele viu pessoas boas trabalhando lá, mas ele viu pessoas que não agiam de forma correta. Então ele vai trabalhar em cima dessas duas situações aí. Então esse primeiro tópico está falando mais ou menos como era a situação da igreja de Corinto. Rica abundantemente, cheia do Espírito Santo, mas com vários erros doutrinários que poderiam ser corrigidos. Não que não tivesse pessoas boas, aí vimos aí Áquila, Priscila, o Justo, né? Tito Justo, né? Então nós não podemos generalizar que a igreja, por causa de uma pessoa ou duas, todos são mal intencionados. Sempre vai haver o joio. Então a gente tem que trabalhar com um trigo para superar esse joio aí e mostrar a abundância de riqueza da honestidade e da verdade de Deus pelo seu Espírito, pelos seus dons, né? Segundo ponto, a igreja de muitos dons, mais carnal. Interessante isso, né? Como entender isso? Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Coríntio tinham por finalidade preparar e santificar para o serviço do Evangelho. A proclamação da palavra de Deus, aquela cidade, todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons
que receberam do Pai tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidade sexual. Olha, igreja pode ser rica, pode ser cheia de dons, mas se ela tiver divisões, se ela tiver inveja, essa inveja vem do céu, o inimigo que colocou essa inveja entre nós. Aliás, ele que propiciou essa primeira inveja e passou para os humanos, né? Imoralidade sexual, porque ali tinha o templo da deusa Diana, então eles saíram de lá e foram servir a Deus, mas eles ainda estavam com um resquício da imoralidade, ainda tinham inveja, ainda tinham, né, dissensões, por isso que uns eram de Paulo, outros eram de Apolo, outros eram de Cefas, outros eram de Jesus. Aí Paulo entra assim: quem foi que morreu por vós? Não foi Paulo, não foi Apolo, não foi Cefas. Quem morreu por vós foi o Filho de Deus, Filho do Deus Altíssimo, o Yeshua, o Jesus, o Nazareno. Então é ele que nós devemos seguir. Nós somos apenas uma imagem dele, mas ele é a verdadeira imagem, o verdadeiro caminho, é o verdadeiro poder em toda a terra. Então a eles que nós devemos obedecer. Não tem que ter inveja, não tem que ter divisões, viu? Tem que ser só um espírito, uma só unidade. E muito bem ter imoralidade sexual. É por isso que Paulo disse: olha, não é bom que você case, mas se você abrasar, então case para que não peque. E aí entra nessa situação de prostituição, né? Que não é para ter, né? Corrige-se, amém? Por isso que eles eram carnais nesse aspecto aí. Com este relato, aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualmente e santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, a contenda, as dissensões, né, nem de longe pode ser chamada espiritual. Igreja que tem inveja, igreja que tem contenda, igreja que tem dissensões não pode ser chamada espiritual. Mas, irmão, então como é que eles tinham os dons espirituais? Eles foram chamados. Aí Deus batizou, Deus deu os dons, mas eles não esqueceram a sua vida passada. Eles continuaram, né, vamos dizer assim, a misturar as coisas. Então, quando a gente entra na igreja e começa a servir a Deus e a gente é transformado, a gente tem que esquecer a nossa vida passada e ter uma nova vida. Por isso que Paulo diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E o interessante é que eles receberam os dons, mas eles estavam aplicando erradamente. Mas Paulo apareceu lá e corrigiu, graças a Deus, esse erro. Foi preciso 2 cartas para isso, mas ela foi aplicada tanto lá como em toda a Ásia, a Europa, né? Amém? E é aplicada até hoje. Hoje em dia a gente tem isso, né? Então serve de alerta para nós. Então, não é porque você fala línguas que você vai ser salvo. Dons não salva, o que salva é a obediência na presença de Deus e em seus estatutos. Se você saiu desse rumo, você, apesar de ter dons, você continua sendo carnal. Você tem que trabalhar essa vida carnal aí com a vida espiritual, que ela seja mais elevada do que a tua vida carnal. E não deixe se levar pela inveja, pelas dissensões, pelas prostituições, né? Terceiro ponto, aliás. Dom não é sinal de superioridade espiritual. Nunca foi. Mas as pessoas vejam isso, como já viu lá em Coríntios, que eu sou batizado, tu não é, então sou melhor do que tu. Não existe isso, né? Não é porque uma pessoa tem dom de pregar que ela pode encher o peito e dizer como um pavão que é melhor que o outro que não sabe. E a maioria não sabe pregar. Eu, pelo menos, eu não sei pregar. As pessoas já dizem que eu sei pregar, mas eu não prego. Eu sou um professor, eu ensino. Então, toda vez que alguém me chama para pregar, eu digo: eu não prego, eu ensino. Mas nem por isso eu vou deixar de ser menor do que o outro que sabe pregar. E ele jamais tem que se achar maior do que você. Pelo contrário, nós que ensinamos, nós que pregamos, nós que evangelizamos, nós que supervisionamos, nós que pastoreamos, devemos ser mais humildes dos humildes. Eu não vejo muito isso, infelizmente. Não vou dizer que não tem, né? Mas os que são humildes, que têm cargos superiores, são poucos do que os que não têm, né? Então há uma disparidade aí. Então não é porque você tem um cargo, né, que você tem um dom, que você é melhor, que você tem que humilhar e ofender os outros. Não concordo com isso. A palavra de Deus não ensina que você tem dom, que você é líder, que você tem que humilhar as pessoas.
Para obedecer um líder, ele tem que ser amoroso e respeitoso. Ele tem que amar o seu próximo, a sua ovelha, e tem que respeitá-la. Assim ele vai ser seguido. Se ele for um humilde carrasco, um líder carrasco, ele não vai ser seguido, ele vai ser confrontado. Amém? Vamos continuar aí. O dom não é um sinal de superioridade espiritual. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são por Deus são por isso mais espirituais que os outros. Todavia, os dons espirituais são concedidos pela graça de Deus por ser resultado da graça divina. Não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Você não é agraciado com o dom de Deus porque você é um cara inteligente, um cara honesto. Não é, não. Você é agraciado porque você é humilde. E Deus te agracia. E se no futuro você deixar de ser humilde e passar a ser soberbo, você vai perder esse dom. Então não adianta se sentir superior ao outro porque tem dom, porque sabe pregar, porque sabe evangelizar, porque sabe ensinar, porque sabe pastorear, e se achar melhor do que os outros. Isso é um erro doutrinário horrível. Parece que essas pessoas não leram o livro de Coríntios, o livro de Tiago, o Timóteo, né? Então eles precisam voltar ao primeiro amor. Se eles são assim, precisam voltar ao primeiro amor e começar a respeitar os irmãos e começar a amar mais os irmãos. Pessoas que têm dons é para edificar a si mesmo e a igreja, não ofender e humilhar os irmãos. É imprescindível nós sermos assim. Só assim seremos igreja verdadeira, essa que vai subir para o céu, não a que humilhe os irmãos por quem tem cargo superior. Coisa mais horrível isso. Nós temos que sair desse patamar carnal, porque isso é carnalidade, isso é meninice. Achar porque eu tenho um dom, porque eu tenho um carro, que eu sou melhor do que o outro. Vamos terminar com isso. São todos iguais perante Deus, não é porque temos carros, temos dons, que somos melhores do que as ovelhas. Negativo, somos iguais. Somos até mais inferiores, porque de nós seremos cobrados. O pastor verdadeiro, o professor verdadeiro, o evangelista verdadeiro, o dirigente verdadeiro, aquele que deixa as 99 e vai atrás de uma, e cura suas feridas, e traz de volta para Cristo. E não ofendê-las, e muito menos humilhá-las. Amém? Quem tem dom é muito mais cobrado. Quem tem responsabilidade da igreja é 2 vezes mais cobrado. Tem que ser humilde e tem que ser amoroso com as suas ovelhas. Não humilhá-las, nem ofendê-las. Amém? Continuando aí. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossa consciência e convencê-los de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Dom não é garantia de espiritualidade genuína. Mais fácil humilde, obediente, ter espiritualidade genuína do que alguém que é cheio dos dons espirituais. Então, vamos esquecer que quem tem dom é mais superior do que o outro. Vamos sair desse patamar carnal aí, entrar no patamar espiritual, que os dons vão te elevar mais, mas não te salva. Tem que lembrar isso, né? Muitos me diriam: naquele dia, o Senhor, não profetizamos no teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí caímos em Mateus 7, 22 e 23, que fala daquelas pessoas que servem a igreja, mas não servem a Deus. Não deve ser assim. A gente tem que entender que servir a igreja é uma coisa e servir a Deus é outra. Quem serve a Deus verdadeiramente, em obediência, espírito de verdade, em humildade, em singeleza de coração, que não ofende, trata as ovelhas com amor e com respeito, essa igreja, naturalmente, essa pessoa que serve a Deus nesse aspecto, serve a igreja paralelamente. Mas tem pessoas que só querem servir a igreja, que só quer ter cargo, que só quer humilhar, que só quer ofender, que só quer oprimir. Essas pessoas servem a igreja, são pessoas carnais e tornam as igrejas carnais, infelizmente. Então, quem serve a Deus verdadeiramente, automaticamente serve a igreja. Quem serve só a igreja não serve a Deus e não serve ao seu próximo. Então, é isso que a gente tem que entender. Eu vou deixar de servir a igreja. Não. Você tem que servir a Deus primeiramente e automaticamente você serve a igreja.
É igual você foi salvo, foi cheio do Espírito, então você quer dar esse amor que Deus te deu até o próximo. Você não guarda para você. Você transborda tanto de amor, de espiritualidade, que você quer passar para o outro. Por isso você evangeliza e, no meu caso, por isso você ensina. Então nós temos que parar com esse negócio de ter dons e ter cargo. É melhor do que a ovelha. Nunca foi e nunca vai ser, porque a palavra não ensina isso. Mas as pessoas pegam isso e tornam um ato tão superior que olham com o nariz lá em cima e humilham os outros. Não devemos assim, devemos ser tão simples e humilde como Cristo foi. Nós temos que seguir o exemplo de Cristo, não de fulano, ciclano ou betano. E não é porque temos cargos ou dons que somos melhores do que outros. Pelo contrário, somos iguais, no mesmo nível, como Deus assim o quer. Né? A síntese desse primeiro tópico é: os dons espirituais, os dons do Espírito Santo são concedidos pela graça divina e eles não devem ser usados para elitizar o crente. Dons é para edificar você e a igreja, não é para uma classe específica, as outras não. Amém? Em nome de Jesus. Já vamos entrar no segundo tópico: edificando a si mesmo e aos outros. Amém? Vamos continuar a nossa lição, a nossa segunda lição, né? Que tem como título o propósito dos dons espirituais. Vamos já para o segundo tópico: edificando a si mesmo e aos outros. Que temos como o primeiro ponto, edificando a si mesmo; o segundo ponto, edificando o outro; e o terceiro ponto, edificando até o não crente, né? Edificamos a nós mesmos, aos próximos, os caseiros da fé, e aqueles que ainda não receberam a luz e a conversão do Senhor, para que eles venham a receber. Né? Primeiro ponto, edificando a si mesmo. Né? Paulo diz que quem fala línguas estranhas edifica a si mesmo. 1 Coríntios 14, 4. 1 Coríntios 14, 4. O que fala línguas estranhas edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ele coloca o dom de profetizar como mais importante que as línguas estranhas. Porque as línguas estranhas em si, quando você fala de línguas estranhas, você edifica a si mesmo, né? Não edifica a igreja se não tiver alguém interpretando. Então, se tiver alguém profetizando o oráculo de Deus, recebendo a vontade, o pensamento, a vontade e a obediência de Deus, edifica aquele que está falando e edifica aqueles que estão ouvindo, que é a igreja, né? Então ele enfatiza que é importante edificar nós mesmos, evidentemente é importante, mas também é importante edificar os que estão em volta. Amém? O apóstolo estimula os crentes da igreja de Corinto a cultivar a devoção particular, ou seja, edificando a si mesmo, a Deus através do falar em línguas, porque quem fala em línguas ora com Deus, Deus fala com ele, concedidas pelo Espírito Santo com o objetivo de edificar a si mesmo. Né? No momento a gente está falando a edificação própria. Né? Isso não significa que o apóstolo dos gentios proibiu de falar em línguas publicamente, mas o fazê-lo de maneira devocional, o crente batizando com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. É porque havia, principalmente ali na igreja de Corinto, porque havia muitas pessoas, quando falavam língua, um falava língua dali, um falava língua daqui, um falava língua daqui, um falava língua daqui, e às vezes tinha interpretação, aí edificava os outros, mas a maioria das vezes não tinha interpretação. Então, se há muitos falando, mais de 2 falando em línguas estranhas, continue falando, mas fale baixinho, porque não há interpretação, mas há edificação própria. Então, fale baixinho que você vai edificar a si mesmo. Se há intérprete, né? Amém? Fale alto para que haja uma interpretação, mas que fale um e os outros fiquem ouvindo. E se há profecia, se cale, deixe o profeta falar, que é mais direto, mais simples, mais comum do que um falar em línguas e o outro interpretar. Então o profeta é mais direto, não precisa de interpretação, porque ele vai falar na própria língua dele e dos ouvintes. A minha é só uma observação aí de não haver exagero de tanta gente falando em línguas, basta um ou dois, e se tiver intérprete, um só fala e o outro fica baixinho ouvindo, né? Falando em línguas, e se tiver profecia, os dois caem e fica só o profeta falando. Amém? Eu não vou entrar nesse assunto do profeta, que é outro assunto,
O falar ou orar em línguas proveniente do Espírito Santo é uma bênção espiritual maravilhosa. Claro, todos que são batizados pelo Espírito têm como sinal o falar em línguas. Então, se você recebeu essa bênção de falar em línguas porque foi batizado pelo Espírito Santo, então usufrua. Só não use isso como ar de superioridade, use isso como agradecimento. É essa observação. Para edificar a si mesmo até aí no momento, porque não há interpretação, não tem profeta ali no momento, você está edificando a si mesmo, então fique, vamos dizer na linguagem de hoje, fique na sua, né? Fale línguas, fique na sua. Amém? Agora, se houver interpretação, fale alto para que haja interpretação. Se houver profeta, se cale e deixe o profeta falar. Né? Amém? Segundo ponto, edificando o outro. Falamos em nós mesmos, agora vamos ver a edificação do outro. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam dons, olha aí. Mas parece que eles não se preocupavam muito em ajuntar as pessoas. Por isso o apóstolo lembra que os dons só têm razão, olha aí, presta atenção para que servem os dons. Os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Por isso quem tem dom não é melhor do que o outro. Quem tem dom só foi dado para ti para edificar em ti e o outro. Senão não tem razão de existir. Não é para se achar superior ao outro, né? Qual é o versículo que está aqui para a gente bater nessa tecla? 14:12, 1 Coríntios 14:12. 1 Coríntios 14:12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai sobejar neles para a edificação da igreja, viu? Os dons são feitos para edificar a si mesmo e a igreja, senão não tem razão de ser. Não é para o varão dizer, eu sou batizado no Espírito Santo e falo línguas, eu sou melhor do que tu. Isso não existe. Isso é dureza e soberba do homem. Mas Deus deu os dons espirituais para edificar pessoas em si mesmo e edificar os outros. Esse é o objetivo dos dons espirituais. Amém? Vamos continuar aqui. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus, usando dinheiro em troca de bênção, buscamos dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também aos outros, né? Então, em vez de se preocupar muito e ficar rico materialmente, fique rico espiritualmente. Assim nós alcançaremos a graça do Senhor. Vamos passar para o terceiro tópico, edificando até o não crente. A gente edifica a nós mesmos, falando em línguas, edificando o próximo também, que esse é o objetivo principal, a nós e o próximo. Mas tem um terceiro ponto, edificando também aqueles que não são crentes, para que um dia eles venham ser como nós recebemos a salvação, recebemos a luz, né? Edificando não crente, aqui é o terceiro ponto, tá? Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificar a si mesmo, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem, a fim de que a igreja toda fosse edificada. O apóstolo Paulo ele desejava que todos falassem línguas, sem problemas. Mas o mais interessante para ele, eu creio que para Deus também, né, é que se falar em línguas fosse útil para que todos fossem edificados, não só a nós mesmos, não só os caseiros da fé, os outros que estão no templo, né, mas também aqueles que não são crentes e que precisam ser salvos, precisam receber a luz. Então, o desejo do Paulo e de Deus, eu creio, né, mais de Deus do que do Paulo, mas o Paulo imitava Jesus, era que todos sejam edificados, não só eu, não só a igreja, mas também aqueles que não se salvaram ainda, né? Esse é o desejo, é isso que ele quer dizer nesse ponto aqui. Amém? O comentário da Bíblia de Estudo Aplicativo Pessoal diz sobre esse texto aqui, né?
Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia porque essa edificava a igreja inteira, enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante, ou só ele, né? Todos quantos vieram a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso, não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé que nós. 1 Coríntios 14, 23. 1 Coríntios 14, 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e estarem indoutos ou infiéis, não me dirão, porventura estás loucos? Se todos falarem línguas, os que está falando para si vai se edificar, a igreja vai, se tiver intérprete, a igreja vai se edificar. Mas aqueles que estão lá fora não vão entender, então tem que ter uma ordem nisso, né? Tem que ter um falando em língua, tem que ter um intérprete para que todos sejam edificados. Eu que estou falando, a igreja que está ouvindo e os visitantes. Esse é o objetivo certo, né? Mas se não tiver intérprete, deixe o profeta falar, né? Para que eu seja edificado, a igreja seja edificada e os não crentes também. Esse é o objetivo geral de tudo isso, né? Esse que ele quer dizer, né? Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se uma reunião não entenderam o que se foi falado, né? 14:9. 1 Coríntios 14:9. Porque assim também vós, se com a língua não pronunciares palavras bem inteligíveis, como se entendem que se diz, porque estareis como falando no ar. Ou seja, falar em línguas é importante, pois edifica a si mesmo, mas tem que ter intérprete para edificar a igreja. E se tiver um profeta, substitui os dois. Substitui o que fala, substitui o que interpreta. Porque o desejo de Deus e de Paulo ali naquele momento, que ele entendeu o desejo do Senhor e estava obedecendo, é que eu seja edificado, que a igreja seja edificada, os que não crentes sejam edificados, ou seja, todos devem ser edificados. Eu, como pessoa individual, a igreja como um grupo e congregação, e aqueles que estão visitando que ainda não conhecem o Senhor, mesmo que eles não entendam, mas se for interpretado, ou se falado através do profeta que fala na nossa própria língua, eles entenderão, porque a palavra de Deus toca qualquer um, crente ou não crente. Amém? Esse é o sentido do segundo tópico, edificando a si mesmo, edificando os outros e até os não crentes, né? A síntese desse tópico diz assim: os dons só têm uma razão de existir na vida do crente: edificar a vida do outro irmão em Cristo. Amém? Vamos continuar nossa lição, passando para o terceiro tópico, né? Edificar todo o corpo de Cristo, né? Amém? Aí nós vamos lidar com os dons da igreja, né? Os sábios arquitetos do corpo de Cristo, que é o segundo ponto do terceiro tópico. E o terceiro ponto do terceiro tópico vai dizer: despenseiro dos dons e o completo de Deus, né? Amém? Vamos ver o primeiro, os dons da igreja. A igreja tem que ter dom para que ela possa crescer no conhecimento e até mesmo na intimidade entre o servo e Deus, né? Na primeira carta de Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons da igreja. O capítulo 12, ele destaca os dons espirituais, né? Os mais relativos, mais que se destacam, são vários dons, né? E o 12, aliás, e o 14, o 12 ele discrimina os dons, e o 14 ele fala sobre falar de línguas e enfatiza muito na profecia. Então ele vai minuciando nesses dois aspectos aí. Ele não detalha os demais, mas ele esmiçua, ele fala mais sobre o dom de falar em línguas, da interpretação e da profecia, que é superior aos dois. Aí ele fica nesse embate aí no capítulo 14. E o 13
ele fala que o amor é imprescindível, que é do amor que sai disso. Se não tiver o amor, nós podemos até ser cheios do Espírito, mas sem o amor seremos como um sino que bate sem entender nada. Então, bem no meio entre o que explica detalhadamente e o que fala mais enfaticamente no falar de Nilus e na profecia, está o capítulo 13, que é o amor, que o amor é a chave de todas as coisas, entre os dons, entre o fruto do Espírito e o amor de Deus e os seres humanos. Vou continuar aí. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, olha aí, o amor aí, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Howe, parafraseando Paulo em Efésios 4,16. Os membros do corpo, cada qual com a sua própria função concedida pelo Espírito Santo, cooperam para o bem de todos, né? Parafraseando a esse autor, com Paulo, ele diz que os dons, eles equivalem o conhecimento dos que ensinam, dos que estão aprendendo, e a Igreja de Cristo cresce em conhecimento, em espírito e em verdade. Foi uma equiparação, né, entre o que esse autor inglês fala e Paulo fala. Lá em 1 Coríntios 13, que é o capítulo 13 todinho lá, né, que é o que fala do amor. Sem o amor de Deus, nós nos tornamos egoístas. Vou até repetir. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. Por isso que na igreja de Corinto havia riquezas financeiras, havia riquezas de dons espirituais, mas não tinha o amor. Você lembra que eu falei há um pouco atrás aqui, que para seguirmos os líderes, ele tem que ser respeitoso amorosamente com a gente e nos respeitar, e na mesma proporção o liderado também. Não é só da parte do líder, é da parte do liderado. Não adianta o líder também ser amoroso e respeitoso se ele é ofendido também, acontece, né, pelos seus liderados. Então tem que ver uma recíproca aí. O líder tem que ser amoroso e respeitoso, mas também os liderados têm que agir da mesma forma, né? Entendeu? Tem que ter uma reciprocidade aí para que eles possam seguir em um só espírito, em uma só obediência, em um só objetivo e propósito, né? Então tem que ter uma recíproca tanto da parte do líder como da parte dos liderados, que é a igreja, né? Que é o povo. Amém? Então o amor é imprescindível para isso. Sem o amor nos tornamos egoístas e que nós possamos. Por isso que a igreja de Corinto era carnal, porque eles tinham os dons, mas eles não tinham amor. Então o que adianta esses dons todinhos? Por isso que Paulo, se não tiver amor, vamos ser como igual o sino que badala, badala, badala e ninguém entende. E não há edificação, e não há exortação, não há ensino, não há crescimento, não há prosperidade espiritual, não há comunhão. Então os dons, eles são seguidos pelo amor. O amor é imprescindível, depois vem o dom, depois vem o batismo, né? O amor é essencial de tudo, o amor é a chave de todas as coisas. Sem o amor, toda essa espiritualidade aí que é superficial vai por água abaixo, né? Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos a colocar os interesses em primeiro lugar. O propósito, olha aí o propósito. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Como mostrar o amor ao próximo se nós não adquirimos esse amor em nós mesmos? Por isso que precisamos edificar a nós mesmos e assim edificaremos o próximo. Mas em cima de tudo isso, em primeiro lugar, há o amor de Deus em nossas vidas, e esse amor que expande, exagera, derrama, nós passamos isso para o próximo. Aí os dons são bem usados nesse sentido, mas se não tiver o amor, os dons são só interesse pessoal, só escala, né, de querer desejar o bispopado, mas se não tiver o amor para suas ovelhas, seu bispopado aí vai ficar só em termos de posição, só em termos de autoridade humana.
A autoridade de Deus não vai ter nada ali, vai ter só soberba. Dons com soberba não são nada para Deus, é como o sino. É isso que Paulo quer dizer. Agora, dons com amor vão edificar a igreja e vão levar os membros à salvação. Amém? Inclusive o seu líder, seu líder e os seus liderados. Amém? O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tiver o amor de Deus em nossas vidas. Sem o amor não adianta nada os dons. Amém? Segundo ponto, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. No meu entender, uma divergência aqui, mas eu vou seguir essa linha aí, mas eu vou colocar um ponto de observação aí. Vamos ler aqui. Os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificar espiritual, moral e doutrinalmente a igreja local. Até tudo bem, né? A igreja é o edifício de Deus. A igreja, com certeza, a igreja é o edifício de Deus. 1 Coríntios 3:9. Os ministros são arquitetos. É aí que está a minha divergência, mas vamos continuar. 1 Coríntios 3:10. O fundamento já está posto pelos apóstolos de Jesus Cristo. O fundamento sempre vai ser Jesus Cristo. Não há outro fundamento. 1 Coríntios 3:11. Mas os ministros têm de tomar por cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte da edificação espiritual da Igreja de Cristo, segundo o mesmo da graça concedida pelos apóstolos. Aí que está a minha divergência. Muitos que são chamados para ser líderes são chamados por amizade, são chamados pelas suas obras. Lembrando que nós não somos agraciados por fazermos boas obras. São chamados porque são abastados, são chamados porque tem o pai que era pastor, aí não, eu saio, mas coloco meu filho para ter um cargo na igreja. Isso é um grande erro que nós estamos cometendo. Eu já vi um supervisor reclamar porque colocou o amigo dele para dirigir a igreja, que ele era um bom obreiro, era um bom pai de família, mas ele colocou ele lá não porque Deus mandou ele colocar, ele colocou lá porque ele era amigo dele. Então, ele não foi escolhido por Deus, ele foi escolhido por amizade. Olha, uma situação simples aí. Ah, porque ele é um bom obreiro, eu colocaria, meu amigo, vou colocar ele. É um erro. Quem é escolhido para ser líder da casa de Deus é Deus que o faz, que usa o profeta e avisa o escolhido. Assim como naquela situação de Paulo lá, quando teve um encontro com Cristo ressurreto na porta de Damasco, quando ele foi levar as cartas para prender os seguidores de Jesus. Ele teve um encontro com Jesus e vocês sabem que ele não caiu do cavalo, ele caiu por terra, né? Outro erro que infelizmente ainda é apresentado na nossa igreja, ele tem que ser tirado. Ninguém caiu do cavalo, ele caiu por terra, né? Não diz cavalo ali. Então ali ele ficou 3 dias sem comer, sem beber, e um varão foi avisado para levar ele. Ele não queria mais. Deus disse que ele foi escolhido por Deus para sofrer pelo nome dele, né? E Paulo, ao mesmo tempo, foi avisado que esse varão ia chegar, né? Aí Deus deu até um endereço lá do varão, para onde Paulo estava. Ele foi lá. Quando ele chegou lá, Paulo já sabia que ele ia chegar, o que ele ia fazer, e o que foi levar a mensagem de Deus também sabia. Um sabia do outro, né? Então é assim que tem que ser escolhido o servo de Deus, através de oração. Deus avisa quem está pedindo um obreiro para a casa de Deus. Esse levar a palavra de Deus através do profeta para ser escolhido o líder é muito importante. Nós estamos escolhendo os líderes por mera casualidade, não por oração. Nós temos que acabar com isso. Por isso que a dirigente de igreja que desiste, porque foram escolhidos por amizade, por ser rico ou porque é filho de pastor. Isso é um erro. Os líderes são escolhidos por Deus, não pelo homem. Ele usa o homem para avisar o escolhido. Com esse exemplo que eu dei aí de Paulo, quando ele foi convertido de Saulo para Paulo. Não que ele tenha mudado de nome, é só uma maneira de identificar quem era e quem não era. Tá? Ele tinha uma atitude como era Saulo e passou a ter outra atitude quando era Paulo, né? Mas ele nunca deixou de usar os dois nomes, ele usava conforme a situação em si, né? Isso é outro assunto, mas eu estou mostrando como se escolhe um líder, não porque ele é o meu amigo, porque ele é um obreiro
ou porque ele é amigo do pastor, filho do pastor, ou porque por amizade ou por dinheiro. Não. Quem escolhe o líder é Deus, que avisa o que o profeta que está pedindo um líder para a igreja e avisa aquele que foi escolhido. Os dois sabem do encontro um do outro. Foi assim comigo. Eu sou o exemplo disso. Quando eu fui chamado para ser auxiliar, Deus me avisou, usou o profeta. Quando eu fui escolhido para ser diácono, Deus me avisou. Avisou o profeta, me avisou. Então, quando me chamou, eu já sabia. E ele também sabia. Vamos parar de escolher as pessoas por amizade, por classe econômica, por ele ter profissão tal, ou por ele ser filho de pastor, filho de evangelistas, filho de alguém que já está há muito tempo na igreja. Vamos escolher os líderes por opção divina, não por sorte ou por amizade, ou por conhecimento, ou por lado financeiro. É um erro e nós cometemos, por isso que nós temos problemas na igreja com determinados líderes. Foram escolhidos por amizade ou por outra situação menos adivina. Amém? Nós estamos esquecendo como se esquece, se escolhe os líderes. Se escolhe o líder por oração, por opção divina, por profecia, né? por vontade de Deus, não por vontade do homem. Amém? Então isso é relevante nesse aspecto, nesse ponto aqui dos sábios arquitetos, né? Porque nós temos que ter cuidado à própria vista de como colocar esses tijolos. Os tijolos somos nós. Então não é qualquer tijolo que vai ser colocado para edificar a igreja de Deus. Tem que ser um tijolo escolhido por Deus, não um tijolo escolhido por homem. Por isso que eu dei esse exemplo todo aí. Amém? Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edificar sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios 10 e 11. Né? Eu não vou ler esse Coríntios 10 e 11 porque está tudo descrito na leitura que nós fizemos aqui. Né? O fundamento sempre vai ser Jesus. Nós não podemos colocar outro fundamento de homem, doutrinas de homem na nossa igreja. O fundamento é bíblico. Foi seguido pelos apóstolos e nós seguimos esses fundamentos. Se nós sairmos desses fundamentos bíblicos, nós não somos igreja de Deus, não somos prédio, somos tijolo, concreto, telha, forro, ventilador, piso, púlpito, menos igreja. O que é igreja? A igreja é aquele que faz parte do corpo de Cristo, com a cabeça de Jesus, fundamento. Se nós sairmos dessa situação, nós somos meramente estruturas físicas. Igreja não é estrutura física, igreja é estrutura espiritual, que habita no corpo físico temporário. É essa que vai subir. Não é prédio, não é bandeira. Aí eu vou sair da Assembleia de Deus? Não. Porque o mesmo problema que você vai ter aqui, você vai ter lá na Ciclana, na Beltana, né? Então, eu não fujo de problemas. Se eu não bato com o gerente, amém. Mas eu continuo numa igreja, que foi Deus que me colocou na Assembleia de Deus. Se eu tiver que sair da Assembleia de Deus, é Deus que vai me tirar. Não vai ser conflitos com cargos, com funções, com atitudes que vai me tirar da igreja. Pelo contrário, eu encaro a situação. É assim que Deus quer que nós façamos. Com respeito, com amor, mas com coragem. Porque se alguma coisa está errada, nós temos que sentar e conversar e ver uma situação para que seja boa para o líder e para a igreja, para que todos cresçam em espírito e verdade e possamos levar isso os que não têm, porque ficar fugindo não vai adiantar nada. Deus não quer covarde, Deus quer corajoso. Então fomos chamados para ser líderes corajosos, não líderes conflitantes e ofensores. Amém? Isso é o ponto dos sábios arquitetos de Deus, né? Paulo isso. Amém. O fundamento é Cristo. Os tijolos somos nós. Então temos que ter cuidado em colocar esses tijolos para que o prédio cresça em espírito e verdade. Eu penso assim: o arquiteto é Deus, né? O mestre de obra é Jesus, né? E o pedreiro é o Espírito Santo. E estamos ali. Os tijolos somos nós,
vamos construir o Espírito Santo, e a argamassa é o batismo e os dons em si. Uma reflexão sobre o prédio de Cristo, né? Amém? Esses são os sábios arquitetos do corpo de Cristo, amém? Terceiro ponto, dispenseiro dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. 1 Pedro 4, 10, 11. A gente vai ler esse 4, 10, 11 lá no final. Ele usou a figura do dispenseiro que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança dos patrões. O dispenseiro adquiria os mantimentos, zelava para que não estragasse, os distribuíram para a alimentação da família. Dessa forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. 1 Coríntios 4, 1 e Efésios 2, 19. Ele está fazendo uma comparação aqui entre o dispenseiro e o que trabalha na igreja de Deus. Sim, o dispenseiro da casa do Senhor, ele trabalha para que nós possamos buscar as almas perdidas, dar o conhecimento para ela, dar o leite espiritual, até que ele chegue a comer o feijão com arroz, ou seja, realmente trabalhar certamente nas doutrinas espirituais de Deus pela palavra, ao crescimento e à graça de Deus. Então, o dispenseiro é comparado àquele servo. Pode ser o dirigente, pode ser o pastor, pode ser o evangelista, pode ser o professor, um líder da igreja, né? Que dá o alimento certo e distribui para que todos sejam alimentados espiritualmente. Que o alimento não é só o físico, é o espiritual. Então ele pega um dispenseiro que trabalha administrativamente na casa e controla aquela... seria como um mordomo de hoje, né? Controla a atividade da casa e as despesas, e não tem desperdício, e distribui de igual para todos. Então ele compara esse dispenseiro com o líder da igreja, que é capaz de levar a palavra e distribuir de igual, de forma que todos cresçam em graça e em conhecimento na presença do Senhor. Então essa situação aqui do dispenseiro é uma comparação, né? Eles precisavam ter o cuidado do uso dos dons concedidos pelo Senhor para promover a alimentação espiritual, viu? Objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus, né? Todos recebem dons, ou quase todos, né? Nem todos, infelizmente, mas deveriam ser todos, e são administrados conforme a vontade do Senhor, não como a nossa. Então, essa situação aqui de distribuir os dons são muito importantes para que não haja disparidade. Mas interessante, quem distribui os dons não são homens, é Deus. Ele que escolhe a quem, ele que sonda o teu coração, ele que escolhe. Por que tu tem dom ou não tem? Pergunte isso para Deus. Tudo é relevante ao seu coração. Se você está realmente capacitado, está deliberado a servir a Deus, primeiramente, e a igreja, aí ele vai dispensar esses dons. E o que recebeu esses dons faz com deliberação, vontade espiritualmente de Deus. Por exemplo, eu recebi os dons de ensinar e eu faço isso com deliberação conforme a vontade de Deus, ensinar as palavras dele, doa quem doer, seja quem for. A verdade tem que ser dita espiritualmente falada, então ela tem que ser aplicada. Então é esses que Deus chama, é esses que Deus quer para a sua igreja verdadeira. Aqueles que querem colocar esses atributos divinos ao seu bel prazer vão perder não só os dons, como a sua vida espiritual eterna também. Amém? Aí ele fala que se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por seu Jesus. Para que Deus seja glorificado, não o homem, né? A quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Agora que nós vamos ler 1 Pedro 4, 10, 11. 1 Pedro 4, 10, 11. 4, 10, 11. 10. Cada um administra os outros os dons com o recebeu, com os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus.
Se alguém administrar, administre segundo o poder de Deus, dá para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. É o que está aqui na escrita final, mas eu li só para confirmar. Então, o dispenseiro, ele ajuda a administrar a igreja de Cristo, assim como o administrador ajuda o movimento da casa, né, ou de uma empresa, por exemplo, né, um gerente, né. O administrador é um dispenseiro, e tem um dispenseiro da casa do Senhor que administra as finanças, que administra os problemas materiais da igreja, né, administra as aulas, os vários grupos que tem, que se não tem é só um, mas sempre tem uma situação à parte. Então o dispenseiro da casa do Senhor serve para colocar ordem e delegar funções para que ele possa trabalhar junto com os seus liderados e os seus sublíderes e ter um bom crescimento na presença do Senhor. Então, o dispenseiro é muito importante. No nosso caso aqui é o dirigente, tem um pastor geral e tem os outros que ajudam ele a distribuir, a ensinar, a exortar, a edificar, a crescer no conhecimento da graça verdadeira de Deus através dos seus estudos, seja a Bíblia, né? Amém? Aí 1 Pedro 4, 10 e 11 fala sobre isso. O síntese desse terceiro tópico diz assim: quando os dons espirituais são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Não é com ofensa, não é com desrespeito, é com amor e respeito que nós vamos crescer em conhecimento e em graça do Senhor. Líder é amoroso e respeitoso, não é soberbo e ofensivo. Volto a dizer, eu tenho lido muito isso, de chegando aí, se colocando como um pavão, como superiores, dando ordem, como se fosse um carrasco. E não é assim que eu vejo o líder. O líder ele é amoroso, ouve mais do que fala e é respeitoso com as suas ovelhas, seja o cargo que ele tiver. Não colocaremos os dons espirituais, os cargos da igreja, em nosso interesse próprio, que assim vamos virar carrasco. Colocamos isso em ordenança como dispenseiro da casa do Senhor, para distribuir a graça, a misericórdia e o dom necessário para o crescimento do Espírito e verdade, da presença de Deus em nossas vidas, que é Cristo, nosso fundamento, né? Tendo como tijolos nós, o prédio somos nós. Então temos que colocar tijolos certos para crescer em Espírito e verdade da casa do Senhor. Concluindo essa lição, né? Conclusão: a Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir, proclamar o Evangelho de um mundo hostil à verdade de Cristo e descrente de Deus. Diante dessa tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Poder divino, viu? Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo. Os dons são um arsenal à disposição de Cristo, uma maneira como a gente vai trabalhar com os exortes espirituais do reino dos céus, segundo o céu. A disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz da missão na terra. Para a terra, não é para o céu, né? Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Abençoado, exortado e consolado, é por isso que servem os dons. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir a igreja do Senhor, viu? E não utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Acabei de falar isso. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Se inscrevam, dê os seus likes, porque isso faz o canal permanecer. Participe, compartilhe esses vídeos e que todos sejam abençoados pelo conhecimento da verdade pura do Senhor, na sua ciência, na sua sabedoria, na sua verdade, na sua espiritualidade, no conviver da misericórdia do Senhor. O irmão Diácono Maurício agradece em nome de Jesus. Amém.